seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória e toda a majestade. É um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta manhã para exaltar e glorificar durante a semana aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela tua vida, você que está aí de perto ou de longe, me acompanhando. Sempre o Ronaldo Miller está aí, né, do semana. O Ronaldo Miller sempre é o primeiro que entra. Não o primeiro, ele é o primeiro de digitar, né? Está aí o nosso querido amado Ronaldo Miller, que eu mandar um abraço para a esposa, a Rosa, os filhos, que Deus abençoe. Poliana também, sempre ligado, um Creito, Walter Leite, Reinaldo, que Deus abençoe. Bom dia, meus amados pastores. Glória a Deus, a Lúcia, Roberto, Walter Leite, que Deus te abençoe poderosamente, irmãos. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma manhã debaixo da potente mão do Senhor e saber que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de sinais, um Deus que ainda opera grandes sinais e grandes maravilhas. Somente nós crer, nós acreditarmos e sabemos que Deus sempre tem o melhor sobre a tua vida. Deus sempre tem o melhor sobre a tua casa. Pastor, eu tenho andado por esse dia meio desanimado, meio triste, meio abatido. Levanta a tua cabeça, meu amado. Levanta a tua cabeça, porque o que Deus tem preparado por você é muito coisa melhor, muito coisas maior na sua vida. Não importa se algumas pessoas saírem do seu caminho. Não importa se algumas pessoas saírem do seu caminho. Lembra isso. Não importa se algumas pessoas saírem do seu caminho. Porque muitas vezes são pessoas de tropeço. E Deus arranca essas pessoas para que o caminho fique plano na tua vida. Que você pode caminhar, pode regozijar, pode glorificar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele tem palavra eterna. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para honrar em nome do Senhor Jesus. Para a glória e a honra do Senhor. Eu quero aqui louvar e agradecer a Deus pela tua vida. Você que está compartilhando, você de perto, você de longe. Você que está junto conosco aí, né, dona Silvana? Muita gente aí conosco nesse exato momento. Gostaria de ler aqui, né, com os irmãos nesta manhã, dona Silvana, onde se encontra, né, para a glória e a honra do Senhor, aqui em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, o Senhor colocou aqui no meu coração nessa manhã, que quando nós cremos no poder da palavra, né, quero mandar um abraço para o José Neto, José Neto de Paula, que está nos assistindo, que Deus abençoe, bom trabalho para cada um de vocês, que estão nos acompanhando nesta manhã. Hoje já não está tanto frio, né, dona Silvana? Não está frio, né, dona Silvana? Eu não sei lá fora ainda, eu não sei lá fora, né? Eu não sei lá fora, mas tá bem. Então, hoje, nessa manhã, está gostoso, para a glória ao Senhor. Ontem também não estava muito frio, né, irmãos? Ontem estava bom. Eu quero mandar um abraço para o Osmando Pereira, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Senhor. Aí que palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã de intercessão, ao qual nós estamos orando aqui, buscando a presença do Senhor. O Senhor falou aqui no capítulo 14 de Êxodo, capítulo 14 de Êxodo, que o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele faz milagre. E quando o povo, né, teve a oportunidade de sair do Egito. E tem pessoas que saem do Egito e querem voltar para lá, irmãos. Egito nunca mais. Fala para alguém que está aí perto de você, Egito nunca mais. Para lá eu não volto. Sabe por quê? Porque o Senhor me colocou para vencer, o Senhor me colocou para entrar na terra prometida, para entrar no algo poderoso, qual o Senhor, Labiode, Cantaragaçu e Andaragacébia, o Senhor tem algo poderoso para manifestar na tua vida. Dona Silvana, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão querendo que você para, muitos estão querendo que você senta na mochila e eles não dá mais. Mas o Senhor vem com uma palavra nessa manhã para você, meu querido amado, do nosso Deus. Ele é um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus ainda que opera grande milagre. Labiou de Cantaragaçu e Andaragacé. Eu vou orar para uma pessoa que está com os papéis nas mãos. Você que está com o papel na mão aí, pode se identificar. Você está com os papéis na mão e você precisa, né, que saia isso. E eu quero orar nesses papéis seu em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, hoje, Labiou de Cantaragaçu de Cantaramanás. Esses papéis vai sair, você vai cantar faz tempo, para você saber, faz mais ou menos 3 meses que você ora em cima desses papéis. Faz 3 meses que você ora em cima desses papéis. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está na direção. Labiou de Cantaragaçu e Andramanás. O nosso Deus é Deus poderoso. Eu quero pedir para que você compartilhe para nós alcançar muito mais pessoas. Nós estamos quase com 30 pessoas nesse início, mas se você compartilhar, nós vamos alcançar 100 pessoas nessa manhã, em nome de Jesus.
Se você puder aí compartilhar nos grupos, se você puder compartilhar aí, né, dona Silvana, nos grupos da tua família, para ouvir essa palavra profética em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Senhor. Dona Silvana, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia, porque eu estou sentindo a presença do Altíssimo, eu estou sentindo aqui algo sobrenatural. Quero mandar um abraço para o Marco, né, Marco Antônio Mazola, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, você que está nos acompanhando, Marcão, um grande amigo, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, e eu levantei nessa manhã debaixo de uma potente mão do Senhor, debaixo da graça dele, e ele falou assim: hoje de manhã pessoas do outro lado vai sentir algo sobrenatural, e eu estou aqui preparado, estou preparado aqui para orar e determinar a bênção. E quando essa pessoa ela se edificar esses papéis, eu vou orar para essa pessoa também. 3 meses você tem orado em cima desses papéis e você tem pedido ao Senhor, para você saber que Deus fala contigo nessa manhã, você tem pedido ao Senhor para entrar com a providência desses papéis, em nome do Senhor Jesus. Mas você vai fazer que nem Ezequias, você vai se apresentar a esses papéis ao Senhor, e o Senhor vai entrar com a providência. Há uma amarração aí, há uma coisa satânica atrapalhando de sair essa grande vitória, mas vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, tá? E a Cícera já nos acompanhando também, o Edilson, muita gente aí nos acompanhando, nós podemos hoje chegar a umas 100 pessoas, se você nos ajudar aí a compartilhar em nome do Senhor Jesus. Dá um like aí também e escreve, fica à vontade, porque a Aragacebe, a dona Silvana, está forte a presença de Deus. Conta assim, porque Deus está operando lá do outro lado. Deus já está operando na tua vida, Deus está operando na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quando essa pessoa ela se identificar aí e falar: pastor, sou eu, esses papéis estão aqui em casa, eu tenho clamado em cima desses papéis faz uns 3 meses mesmo. O Senhor vai dar a grande vitória para você, a grande vitória, porque tudo que está oculto, tudo que está escondido, Deus vai revelar, Deus vai desmascarar o mentiroso, Deus vai desmascarar aí o falso, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, um Deus de milagre. Labiou de cantaragaçou, de cantaragacébia, porque o nosso Deus é Deus de maravilha. Se for impossível, aí que eu vou falar aqui, dona Silvana, e eu não sei se tem como. Se for impossível, tira uma foto, não precisa mostrar o que é os papel, tira umas fotos de cima do papel e você compartilha aí, que ela vai estar orando nesses papéis agora. E eu creio que grande milagre, e eu já estou com os papéis na mão, tá? E a Ivone Santos já está com os papéis na mão. Se prepara para a grande vitória, se prepara, porque grande vai ser a vitória. Labiou de cantaragaçu e andaragacébia. Eu vou orar, eu já vou orar agora, não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia porque estou debaixo de uma unção poderosa aqui agora. Meu Deus, labiou de cantaragacébia. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar nesses papéis agora, que todo o impedimento, toda obra ao contrário vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Pai, eu oro agora por esses papéis, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira todo o impedimento, toda obra ao contrário, toda garra satânica, vai derrubando por terra agora. Senhor, no momento dessa oração, que a pessoa que está do outro lado segurando esses papéis, Pai, que a pessoa pode sentir algo sobrenatural, porque nós estamos na tua direção, nós estamos fazendo o teu querer nesse exato momento, papai querido, que toda esta obra maligna venha cair por terra e essa pessoa venha ter vitória sobre esses papéis, em nome de Jesus. Essa pessoa tem clamado a ti, Senhor, mais de 3 meses essa pessoa tem orado e tem apresentado diante de ti esses papéis, em nome do Senhor Jesus. Labiando e cantaragaçu e andaragacébia, que o Senhor entra com a providência, porque o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de glória, e nós cremos, Pai, no poder da tua palavra agora. Se há algum impedimento, se há alguma obra ao contrário, venha cair por terra agora. Se o inimigo tem lutado para que esses papéis não saiam, para que esse resultado não saia para essas pessoas, eu repreendo nesse exato momento agora e derrubo toda esta obra ao contrário por terra. E as pessoas que me ouvem agora, as pessoas que estão me assistindo agora, que entram com a providência em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel,
O Senhor é poderoso para fazer milagre. E essas pessoas que estão com esses papéis na mão agora, Papai querido, são homens ou mulheres que crê, Pai, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa vai testemunhar e o teu nome será glorificado, porque essa pessoa, Pai, pegou esses papéis e diz assim: eu vou apresentar diante do Senhor, e o Senhor é fiel para manifestar o teu poder em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba aí, para a glória e a honra do Senhor. Meu Deus, quase 40 pessoas aí, dona Silvana, nesse exato momento, muitas pessoas tentando entrar, não está conseguindo, irmãos, muita gente está tentando entrar na live, bom dia Espírito Santo, não está conseguindo, então eu quero pedir para você compartilhar, as 40 pessoas compartilha para outras pessoas assistir, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14, fala assim, irmão, a perseguição de Israel. Aqui o Senhor permite que Israel saia do Egito, mas porém eles são perseguidos. Mas porém também o Senhor dá livramento para o povo. O Senhor é fiel e é poderoso. E fala assim, no capítulo 14, verso 15. E disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. E eu levanto o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meu Deus, olha que bênção quando o Senhor abre a passagem, quando o Senhor abre as portas, que o Senhor quer fazer nessa manhã. O Senhor quer abrir a porta da salvação, o Senhor quer abrir a porta das coisas suas. Irmãos, não aceita impedimento satânico na tua vida. Nossa, pastor, tem que ser assim. Não tem que ser assim, não. Ora, repreenda esse mal, joga por terra esse cão, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está dizendo para você nesta manhã, o Senhor está dizendo para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando contigo nesta manhã. Levanta-te e segue em frente, não tenha medo, não deixe o inimigo te enganar, labion decantaragaçu e andaragacébia, não deixe o adversário te enganar. Parte para cima, marcha. Não precisa clamar agora é momento de marchar, irmãos. O Senhor falou para Moisés, vocês clamaram lá no Egito, agora não precisa mais clamar, agora é momento de caminhar, é momento de atravessar o Mar Vermelho, é o momento de caminhar, é o momento de atravessar, é o momento de seguir a vitória. É nesse momento que o Senhor está falando para você, meu querido amado, é o momento de você caminhar, é o momento da grande vitória sobre a tua aragacépia. Meu Deus, dona Silvana, estou sentindo muita graça, muita presença de Deus, e quero dizer para você, o inimigo quer que você sinta na mochila, sabe por quê? O inimigo não quer só destruir você, ele quer destruir sua família inteira. Então é o momento de você se levantar. Ai, pastor, vai ter alguém lá em casa, levanta você. Quando levanta um, irmão, puxa o resto, em nome do Senhor Jesus. A vitória é garantida para a glória e a honra do Senhor. Labiou decanta aragaçu e andaragacébia, porque o nosso Deus, ele é um Deus de vitória, e ele tem vitória sobre a tua casa, ele tem vitória sobre a tua família. Não para agora, pastor, eu vou clamar. Agora é o momento de clamar, agora é o momento de marchar, é o momento de marchar para cima do adversário e dizer assim: eu vou atravessar, porque vai fazer que nem Miriam, vai pegar o bandeiro, vai cantar o hino da vitória do outro lado e dizer assim: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e cantar o hino de vitória pela Silvana. Meu Deus, labion decanta lagaçu e andaragacébia, esse é o nosso Deus, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de glória. Labion decanta aragaçu e andaragacébia. Eu quero orar para uma pessoa que tem problema na vista. Você tem problema na vista, você não enxerga muito direito. Eu gostaria que você levasse a sua mão assim na sua vista agora. Pastor, parece que eu estou perdendo a minha vista, eu não enxergo direito. Mas agora é sério, irmãos. Como eu sempre faço assim, sempre sério nesse lugar. Labion decanta aragaçu e andaragacébia. Deus me mostra nesse exato momento, a pessoa não enxerga muito direito. Coloca a mão assim no teu olho, eu vou orar agora. Soberano e eterno Pai, eu oro para essa pessoa agora, Senhor. Restaura a vista dessa pessoa. Mas, Senhor, se eu estou na tua direção, se o Senhor tem dado esse dom para mim, Pai, pela tua graça, Senhor, que essa pessoa volte a enxergar normalmente. Que essa pessoa faz, Senhor, um desafio agora. Nesse momento da oração, essa pessoa que não conseguia enxergar, você vai entender que eu estou falando com você, enxerga até 3 metros, depois de 3 metros para lá, já não consegue mais enxergar.
Papai querido, eu te peço, Senhor, restaura essa vista agora. Abre essa vista como foi quando nasceu essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa recebe a cura agora. Papai querido, eu creio, Senhor, que essa pessoa está com as mãos nos olhos e crendo, Senhor, e determinando junto comigo agora a restauração. Essa pessoa está crendo no poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Rabanás, restaura, Senhor, essa vista agora, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Pai, porque o Senhor é fiel. Restaura essa vista, Senhor, que essa pessoa volta a enxergar agora. Normalmente ela enxerga até 3 metros, só depois de 3 metros não consegue enxergar mais. Restaura. E se essa pessoa está me assistindo, Senhor, eu desafio, Pai, que essa pessoa venha se identificar e venha falar assim: pastor, no momento de oração, deu um clarão aqui, eu voltei, agora eu estou enxergando mais de 3 metros para lá. As pessoas vão ver que Deus é Deus. É Deus de Israel, é Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para operar grande milagre. Labion de Cantaragassu e Andaragassébia. Esse Deus é Deus que ainda faz milagre. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que nós não podemos sentar. É o momento de nós marchar, é o momento de nós querer a nossa vitória e partir para cima em nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa que tem problema na vista está aí, pode exaltar e glorificar o nome do Senhor e pode dizer assim: obrigado, obrigado, que Deus é fiel, Deus é poderoso. Irmãos, aproveitar essa unção que Deus está permitindo nesse momento, porque nós não sabemos quando Deus permite, mas hoje Ele está permitindo para a glória e a honra do Senhor, essa unção de cura. Você tem problema no joelho, você tem problema no joelho, você já foi no médico várias vezes e você tem problema no joelho. O médico falou que você tem que aceitar isso e sofrer com essa dor no joelho o resto da vida. Deus manda te dizer que Ele está colocando a mão agora nos teus joelhos. Talvez você vai escutar um estralo no teu joelho, porque o Senhor vai trazer a volta como o seu joelho sempre foi. Labion becanta aragassu e andaragassébia. Olha que benção, quase 60 pessoas nos assistindo. Nós podemos chegar a 100 pessoas hoje aí, se você estiver compartilhando para ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Pastor, olha pelo meu braço esquerdo, está uma tremedeira e dói o nervo, pula, vai ser curada agora, em nome de Jesus. Aproveita, irmã, aproveita a unção, que Deus está aí. Salvador Moreira, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Senhor. Olha aí, pessoas sendo curadas do joelho, pessoas sendo curadas do joelho. Labion de Cantaragassu e Andaragassébia. Deus restaurando vista, Deus restaurando vista, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória. Esse Deus é maravilhoso. Labion de Cantaragassu e Andaragassébia. Olha que bênção, 61 pessoas aí já, quase 100 pessoas, hein? Meu Deus, as pessoas estão entrando, estão recebendo aí, Deus, mana, lagaste neve, ou decanta, lagassou, decanta, lamanépia. Eu creio que a presença do Espírito Santo vai te tocar aonde você estiver, ou no sul, no Recife, em Pernambuco. Tem pessoas que estão em Pernambuco, Recife, em Brasília, nos assistindo agora. Sente aí a presença do Deus Altíssimo. Deus está curando agora, dona Silvana. Deus está curando agora. Pessoa da mão, você não consegue fazer assim com as mãos, os seus dedos é duro, deu tipo um infarto em você e seus dedos ficou duro. O Senhor está curando os seus dedos agora, os nervos estão voltando a mexer. Labion de Cantaragassu e Andaragassébia. Vai receber a tua cura agora. É a mão direita, é a tua mão direita. Pessoas que teve infarto e a sua mão ficou, seus dedos ficou duro, o médico falou que nunca mais ia mexer. Deus está trazendo movimento aos nervos do teu dedo. Recebe agora essa cura em nome do Senhor Jesus. E quem você vai recebendo essas curas, vai edificando aí, vai edificando. Essa pessoa do joelho vai escutar um estralo, e no momento que você escutar o estralo, é porque o anjo do Senhor está colocando no lugar, e você vai glorificar e vai exaltar o nome do Senhor. Labion de Cantaragassébi Andaragassou. Ai, papai querido, eu sinto muito a tua graça, eu sinto cura nessa manhã, pessoas sendo curadas em nome do
do Senhor Jesus. Quero orar para uma pessoa que agora, Deus, semana, que tem problema no intestino. Você tem problema no intestino. Você tem problema, isso vem te incomodando. Isso vem te incomodando. Labion de cantaraga, sol de cantaraga sépia. Você que tem problema no intestino, você que está me assistindo agora, e você já foi no médico, e o médico falou que você tem que viver com esse problema no intestino. O Senhor está colocando as mãos no teu intestino agora. O Senhor Jesus está colocando a mão no teu intestino agora. O Senhor está curando em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. Pessoa está sendo curada do intestino agora. O Senhor está colocando as tuas mãos nesse exato momento. E pessoas vão testemunhar. Labaná, vedeve, odecanta, ragasépia. Ribiodará, vedeve, odecanta, rabassuia, darabanaia. Pessoas estão sendo curadas agora. Coloca as tuas mãos, não tenha medo. Coloca as tuas mãos aqui em cima da tua barriga, porque o seu intestino está sendo curado agora, em nome do Senhor Jesus. É para a glória e a honra do Senhor, meu Deus Santo de Israel. Oh, aleluia. Aproveita, irmãos, esse mover. Aproveita esse mover, essas pessoas que estão nos assistindo, pessoas que foi citada, como o Espírito Santo citou. Recebe a sua cura agora. Recebe a tua cura. Em nome do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Você que é da vista, você que é do joelho, você que é dos dedos, glorifique e exalta o nome do Senhor. Porque esse mover do Espírito Santo é algo sobrenatural. Nós não podemos perder esse mover. E se você sentiu, você pode testemunhar, e o nome do Senhor será glorificado para a glória e a honra do Senhor. Esse Deus é Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória. Toma posse da tua bênção, da tua bênção. Eu quero orar para semana agora. Deus está dando uma visão sobrenatural aqui. Eu quero orar para uma pessoa que tem mancha no cérebro. Você tem mancha no cérebro, você já passou já na ressonância e o médico falou que você tem mancha no cérebro. O Senhor quer te curar, o Senhor vai arrancar essa mancha. Lamion de cantaragaçuia daragassébia. O Senhor vai arrancar essa mancha e você vai testemunhar. E o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória e a honra do Senhor. Labion de cantaragaçuia daragassébia. Talvez a pessoa não está me assistindo, mas talvez é os pais que estão me assistindo. Está preocupado com o exame desse filho, para você saber que é você que eu estou falando. Está preocupado com o exame desse filho que encontrou essa mancha no cérebro. O Senhor está dizendo que está curando agora. Faz outro exame que não vai ter mais nada, vai estar limpo em nome do Senhor Jesus. E você vai testemunhar e o nome do Senhor será glorificado para a glória e a honra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mais de 70 pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por vocês ajudarem, né? Eu tenho problema no intestino, em nome de Jesus, e Ele já me curou. Oh, glória! Recebe a bênção. Vai receber a bênção. Muita gente aí recebendo a bênção, não, semana. Muita gente recebendo cura para a glória e a honra do Senhor. Vai se identificando, irmãos, e deixa o comentário amanhã. Amanhã nós voltamos às 7h10. Amanhã, quarta-feira, você escreve: pastor, no momento da oração ontem, eu fui curado, minha filha foi curada, e você vai testemunhando, e o nome do Senhor vai ser engrandecido em nome do Senhor Jesus. Qual o objetivo de nós estar aqui? É estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Para a glória e a honra do Senhor. São exatamente agora quase 7h35, né? Eu preciso finalizar. Para trabalhar, não, Silvano, não tem como, nós perdemos hora. Vamos lá, então, dona Silvana. Bom dia, dona Silvana. Bom dia. Solta a voz, dona Silvana. Tá uma unção poderosa. 60 pessoas nos assistindo. Vamos lá. Bom dia, dona Silvana. Bom dia. Ohio. Bom dia. Buenos dias. Bom dia. Boa acabou. Bom dia. Good morning. Bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Ângela Helena. Vem, Espírito Santo, nos abençoe. Obrigado por tudo. Deus é maravilhoso. Amém. Que Deus te abençoe, Ângela. Deus abençoe, Luana, Adilson. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe, Ângela Cabrini. Que Deus abençoe cada um de vocês, a Aureli.
Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado, Nalva Santos, Jurandir Quadros, que Deus abençoe, Ivone Santos, muito obrigado pelo carinho, Lu Abreu de Jesus, né? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Mas Priscila, um abraço para toda a família, em nome do Senhor Jesus, recebe essa unção, esse poder. Para nós derrubar o gigante, nós não precisamos da estratégia, é no nome do Senhor Jesus que o gigante cai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho. Mas eu tenho que ir, senão eu perco hora do trabalho, irmãos. Muito obrigado pelo carinho, tá? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Para a glória ao Senhor. Não acabo perdendo aí. O Salvador Moreira, eita glória. Tá o Marcão aí, meu profeta, Marcão. Que Deus te abençoe. Eu preciso ir, senão eu perco hora. Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã, 7h10, com mais essa unção, mais esse poder de Cristo na tua vida. Marilete Jaques, bom dia. Sou de Buracá, Minas Gerais, meu Deus, lá de Minas Gerais, olha, Minas Gerais, estão pegando Recife, Bahia, Pernambuco, que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo, tchau, tchau, até amanhã, 7h10, liga o seu celular, 7h10, mais uma palavra profética sobre a tua vida, não deu nem tempo quase de ler muita palavra do Senhor, porque a unção é sobrenatural, que Deus abençoe, tchau, tchau, até amanhã.